Olá, turminha, tudo bem? Tia Angélica aqui passando mais um sábado abençoado para deixar com vocês a nossa aula de hoje, não é mesmo? Estou com muita saudade de vocês, né? Vamos dar aquele abraço virtual, ó, esse abraço é da tia Angélica, beijo da tia Lu, do tio Robson, da Nanda, da Bia, que não vão poder estar com a gente hoje, mas eles disseram que vão estar com um pensamento conectado aqui junto com a gente na nossa aula, tá bom? Então, eles pediram para entregar meu carinho a vocês, né? E em breve eles estarão com a gente, se Deus quiser, tá bom, meus amores? E vamos começar. Para a gente começar da melhor maneira, nós vamos fazer o quê? Relembrando as aulinhas anteriores, ó, a gente começa elevando o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade, a Jesus. Vamos lá? Para isso, eu vou pedir para vocês, ó, sentarem bem confortavelmente aí no lugar onde você está, ou na cadeira, ou no sofá, ou na sua caminha. Deita de um jeito bem gostosinho para você ficar com o seu corpinho bem relaxado e vamos deixar de lado, tirar aqueles pensamentos da nossa cabeça, das coisas que a gente estava fazendo, da tarefa que a gente estava fazendo, do trabalhinho que a gente estava fazendo, do vídeo que a gente estava assistindo na TV, ou do jogo que a gente estava jogando. A gente vai deixar tudo isso de lado para acalmar o nosso coração e conectar o nosso pensamento a Jesus. Vamos lá? Neste momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo. E neste momento, vamos nos concentrar em toda a mensagem de Jesus que nós estamos aprendendo aqui em cada uma das nossas aulas. Vamos agradecer a Deus por toda a semana que nós tivemos, agradecer a Deus pelo alimento que nós tivemos à mesa, agradecer pelo conforto que a gente tem nas nossas casas, pela segurança que a gente tem nas nossas casas, agradecer pelos nossos familiares, pela saúde de todos eles, papai, a mamãe, os nossos irmãozinhos, agradecer pelos nossos bichinhos de estimação que estão com a gente. Muito obrigada, Senhor. Sabemos que somos muito felizes porque temos tantas coisas maravilhosas todos os dias ao nosso redor e que, enquanto isso, muitos irmãos neste planeta não têm a mesma oportunidade. Somos muito gratos, Senhor, por tudo que nos dá todos os dias, toda a alegria, toda a felicidade, toda a saúde e as oportunidades de aprendizado. Muito obrigada, meu Deus. E queremos pedir que abençoe a nossa família, que abençoe a nossa casa, que abençoe essa nossa semana, a nova semana que vai chegar, com muitos estudos, com muitas atividades. Abençoa, Senhor, todos aqueles amigos que estão em casa, também compartilhando dessa aula, desses ensinamentos. E fica conosco, Jesus. Fica conosco e abençoa essa nossa aula. E permita que a gente retorne aqui na semana que vem. Amém. Muito bem, amém. Ai, o coração da tia Angélica fica quentinho quando eu oro. Vocês sentem aí o coração quentinho? Ó, fica quentinho, muito bom, né? Então vamos começar? Hoje tem o quê? História. Essa é uma coleção que é uma gracinha, uma joia para a gente ter em casa, para poder estudar em casa, ler história com os nossos familiares. É a coleção Jesus e as Crianças. Esse é o volume 4, olha só. E aqui tem várias historinhas que ilustram, que exemplificam os ensinamentos de Jesus. E são historinhas muito lindinhas. E a Tia Jack escolheu a história aqui para conversar sobre o tema da nossa aula de hoje, que é... Tararam, vou mostrar para vocês. O tema da nossa aula hoje é a fé. Nós vamos aprender sobre a fé. E nós vamos aprender também sobre uma parábola, que é a parábola do grão de mostarda. No ano passado, a gente teve várias aulas, uma sequência de aulas que a gente falou sobre as parábolas. Nós aprendemos sobre algumas parábolas. E as parábolas, o que são? São histórias que Jesus contava para exemplificar uma lição do Evangelho, né? Para deixar um ensinamento.
tá bom? E hoje nós vamos aprender a parábola do grão de mostarda. Jesus sempre usava nas parábolas elementos da natureza, como os animais, a natureza, os elementos da natureza, todos os animais, todas as plantinhas, as plantações, as atividades que as pessoas faziam naquela época, né? As pessoas viviam da terra, então eles plantavam uvas, plantavam para poder colher e para se alimentar. Então, Jesus usava desses exemplos para exemplificar os ensinamentos dele. Então, vamos lá? A tia Angélica fez aqui para vocês umas ilustrações para contar essa historinha, que é uma história que vai acontecer lá na floresta com um grupo de esquilos muito fofos. Vamos lá? Essa história se chama A Fé que Transporta Montanhas. Aquele dia nunca mais será esquecido na floresta. Tudo corria bem, e junto ao pequeno riacho, todos os animais bebiam água fresca ou se banhavam, porque o dia tinha sido muito quente. Havia dias que não chovia, e todos estavam preocupados com a seca na floresta. Se não fosse aquele riacho, os animais iam sofrer ainda mais com o calor. Ouvia-se apenas o borbulhar das águas. E naquele dia, a comunidade de esquilos resolveu levar o vovô Nilo para tomar um banho lá no riacho. O vovô Nilo andava um pouco esquecido por causa da idade. Vocês vão conhecer o vovô Nilo, olha ele aí. Ele andava esquecido, esquecido, e ele também não estava ouvindo muito bem, porque já estava bem velhinho. Então não foram poucas as vezes que os esquilos mais novos levavam nozes para o Nilo comer. Só que passava um tempinho e logo eles tinham percebido que o Nilo tinha sumido com as nozes que tinha ganhado. E depois disso, o Nilo reclamava: Ah, meu netinho, eu estou com fome, eu estou com fome. Mas o Pepe não entendia. Mas, vovô, você não comeu as nozes que nós trouxemos? Porque os mais jovens saíam para buscar as nozes e levavam para o vovô. Só que o vovô pegava aquelas nozes, sumia com elas, né? Todo mundo pensava, o vovô já comeu, mas ele sempre reclamava de fome. Nozes, dizia o vovô, que nozes? Vovô, nós trouxemos nozes para você agora há pouco. Não, eu não vi nenhuma noz. Eu esqueci. Não vi, não. Alguns esquilos eram a favor de mandar o Nilo para um asilo de esquilos, onde ele não fosse dar trabalho para eles. Poxa vida, gente. Mas, olha só, felizmente, o Pepe, que era o neto do Nilo, ele não aceitava isso. E dizia que ia cuidar do vovô enquanto ele precisasse, que ele estava correto, gente. Mas, naquele instante, todos se assustaram porque ouviram um barulho de galhos secos sendo queimados e viram a enorme nuvem de fumaça que se erguia lá longe. Poxa vida, olha o que estava acontecendo. Por causa daquela seca que estava, né, aquela seca brava na floresta, um incêndio começou e foi uma correria danada. O Pepe se esforçava para levar o vovô para algum lugar seguro e aquela parte da floresta queimou rapidinho, rapidinho. E todos os animais ficaram muito assustados. E agora o que seria da comunidade de esquilos? Como eles iriam se virar para conseguir comida e tudo mais? Isso era uma grande preocupação dos animaizinhos. A parte que não pegou fogo estava seca e sem alimento para os esquilos. Poxa vida. E o vovô Nilo, sem entender muito bem o que estava acontecendo, perguntou: O que houve, Pepe? O que houve? Pegou fogo na floresta, vovô, o Pepe explicava. O quê? Nós vamos para a festa? Disse o vovô animado, e ele não tinha entendido. Não, vovô, não, pegou fogo na floresta. Você bateu a testa? Não, não, vovô. Ah, e o Pepe desistiu de explicar.
Naquela noite, todos os esquilos dormiram ao relento. Alguns conseguiram dormir, mas a maioria deles tinha medo. Se tinha medo, né, de tudo isso que estava acontecendo. Pepe, então, como não havia o que ser feito naquele momento, foi dar boa noite para o vovô. Boa noite, vovô, disse bem baixinho. Não, 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 disse o vovô. Não, não quero cobertor. Hoje está calor. Pepe sorriu e disse com carinho: Vovô, eu notei que o senhor está mancando. O senhor machucou o pé? É, meu filho, disse o vovô, é preciso ter fé. A fé transporta montanhas. Mas, vovô, não. A floresta foi queimada. Tem que ter fé do tamanho do grão de mostarda, disse o vovô. Vovô, mas por que o senhor fala isso? Ah, é verdade. Quem disse foi Jesus Cristo. Ele tinha entendido errado o que o Pepe tinha falado. Mas ele continuou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo será possível realizar. Um outro esquilo que estava ouvindo a conversa falou irritado: Ah, é isso que dá tomar conta de velho? E o vovô, que não estava ouvindo muito bem, disse assim: Isso mesmo, tem que ter fé no Evangelho. Ai, meu Deus. Nilo afirmou com muita convicção. Mas minutos depois dessa confusão, dessa conversa desentendida com o vovô Pepe, com o vovô Nilo, eles acabaram adormecendo. Pela manhã, os esquilos acordaram, mas não sabiam o que fazer. Com muito medo, um deles comentou assim: De madrugada parece que ouvi umas vozes. O Nilo, que fazia esforço para ficar em pé, retrucou: Nozes, vamos buscar as nozes. Poxa, o vovô não tinha entendido nada, que a floresta tinha sido queimada, que não tinha mais alimento. Todos estavam com medo, porque estavam com fome e não sabiam o que fazer. Mas o vovô queria ir buscar as nozes, não tinham nozes para buscar. E saiu caminhando alguns metros para o interior dos galhos queimados. Cavou um buraco de onde desenterrou algumas nozes. E todos os esquilos ficaram surpresos, foram até ele e descobriram que o vovô tinha enterrado muitas nozes. E pela quantidade, foi durante muito tempo. Uau! E todos então fizeram uma festa. Uhul! E o Pepe abraçava o vovô, dizendo: Vovô, tenho orgulho do senhor, vovô. Não, não estou ouvindo nenhum barulho, disse o Nilo, que não tinha entendido. E aquele esquilo, sabe, que estava revoltado, afirmou sorrindo: Fomos salvos pelo esquecimento de um velho. Pelo menos isso. E o vovô que estava ouvindo entendeu assim: Isso mesmo, tem que ter fé no Evangelho. O Nilo falou com convicção. Mas qual será o nosso futuro? Perguntou outro esquilo preocupado. Tudo é desolação, o outro lamentou. E toda a comunidade passou a viver mais próxima do riacho. E certa noite a chuva veio com força. Os esquilos se abrigaram para se proteger como puderam. Se não bastasse o fogo, a força das águas também castigava o vovô Nilo e a comunidade. Todos já estavam preocupados, pois ainda estavam vivendo com as nozes enterradas e esquecidas pelo vovô Nilo. Mas, para a surpresa de todos, após a chuva passar, todas as plantinhas que se transformariam em árvores começaram a brotar. E novamente se deram conta que o vovô Nilo, o esquilo esquecido e surdo, havia enterrado nozes em tudo que era lado. Pepe, emocionado, disse ao vovô: Vovô, o senhor ajudou a nossa floresta a renascer. Olha só, gente, o vovô Nilo, ele tinha enterrado muitas nozes e muitas das nozes que eles
que eles não tinham encontrado começaram a se transformar em novas plantinhas, como sementes que foram colocadas ali. E o vovô nem se lembrava disso. Olha que maravilha. Veio a chuva, né? E logo as plantas começaram a brotar. E a floresta começou a renascer, graças ao vovô Nilo, graças à atitude dele. O vovô Nilo tinha que o Pepe falou assim, né? Vovô, o senhor ajudou a floresta a renascer. Vovô, que tinha entendido errado, logo respondeu: Quem disse que eu vou morrer, menino? Nilo perguntou ao neto. E todos os esquilos da floresta começaram a cair na gargalhada, pois quem diria que um esquilo mais velho poderia ter a fé que move montanhas, igual a gente lê no Evangelho, não é? O vovô Nilo, que já estava bem velhinho, que já não ouvia muito bem, que já não estava com as ideias muito no lugar, ele salvou os esquilos, a comunidade de esquilos, não é? Que legal! Quem gostou da história? Bate palma! E aí, gente, essa historinha vem falar para a gente do grão de mostarda, né? Jesus disse assim, ó, o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Quer dizer, o homem pega e joga no campo, planta no campo. Embora ela seja menor, a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que muitas outras plantas. Olha só que legal, é a lição do Evangelho, né? E Jesus poderia ter falado de qualquer outra semente, né, gente? Poderia ter falado da figueira, de uma palmeira, de uma vinha, né? Que é a plantação de uvas. Mas por que que ele falou em pé de mostarda? Foi de propósito, porque Jesus não falava as coisas assim sem querer. Ele era muito inteligente e ele falou de propósito isso, porque ele quis tocar fundo nos nossos corações e na mente de todo mundo. Que o grão de mostarda é do tamanho da cabecinha de um alfinete, muito minúscula. Mas depois que ela é plantada, ela vira um arbusto muito grande, do qual, né, por volta do mês de abril, se abrigam vários bandos de passarinhos que gostam muito de comer os seus grãos. Olha a lição de Jesus, né? Da sementinha da mostarda que é, olha o tamanho da semente, tá vendo? Ela é minúscula e ela vira um arbusto enorme que alimenta pássaros, né? Que alimenta as pessoas também, né? Porque a gente também usa essa mostarda na nossa alimentação. E olha só, enfim, vamos conversar sobre isso que é tão importante. A gente sabe, tem que ter fé, tem que ter fé. Mas o que é a fé? Você sabe o que é fé? A gente já colocou aqui algumas coisas para a gente pensar. Olha só. Fé é a confiança em Deus. A fé é um sentimento que já está no coração das pessoas em estado de semente, igual a sementinha de mostarda. Quer dizer, a gente fala assim, eu não tenho fé. Tem, sim. É uma sementinha que está no seu coração e você que tem que cuidar dela para ela germinar. Mesmo quando as coisas não estão muito bem, confiar na bondade e na sabedoria de Deus. Sabiam? Ter fé é assim, mesmo quando você não está legal, você está triste, aconteceu uma coisa que você não ficou chateado, a gente tem que ter fé que tudo vai melhorar. Igual o momento que a gente está vivendo, né, gente? Está todo mundo vivendo um momento diferente, está todo mundo em casa, muitas crianças ainda não estão indo para a escola. Nós aqui da evangelização estamos fazendo aula online, porque a gente não pode se encontrar no centro, por causa do vírus que está circulando por aí. É um momento difícil que a humanidade está passando? Sim, mas a gente tem que ter fé que tudo isso vai passar, que a gente vai conseguir aprender muitas lições importantes com a dificuldade. Isso é fé, porque ter fé quando as coisas estão bem é fácil, né? Tá tudo bem, eu tô feliz, eu tô indo bem na escola, eu ganhei o presente que eu queria no meu aniversário, e aí tá tudo bem. E quando as coisas não vão bem? Né? Quando você está triste, quando está preocupado com alguma coisa, quando está doendo alguma parte do seu corpinho, está com dor de barriga, está com dor de cabeça, a gente tem que ter fé, principalmente nas dificuldades, né? É isso que Jesus veio nos ensinar. E a verdadeira fé precisa de duas coisas. Primeiro, ela precisa ser ativa. Como
assim, tia Angélica, ativa? Vou dar um exemplo para vocês. Você aí na sua casa deve ter um sonho, né? Todo mundo tem um sonho. Por exemplo, a tia Angélica sempre quis aprender a tocar violão. Eu sempre quis, meu sonho é tocar violão. E eu tenho fé que um dia eu vou aprender a tocar violão. Olha meu violão ali, ó. Eu deixei ele aqui para mostrar para vocês. Tia Angélica toca bem? Não estou tocando bem ainda, gente. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Agora, adianta a tia Angélica ter fé e deixar o violão encostado ali, ó. Deixar o violão guardado? Eu tenho fé, mas eu tenho que praticar. Eu tenho que ter uma fé ativa. Eu tô tocando violão, eu às vezes erro as músicas, meu dedo fica doendo, mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o meu esforço, igual você aí na sua casa. Pode ser que seu sonho, por exemplo, eu sei que tem meninas da nossa turminha que querem ser bailarinas, tem meninos da nossa turminha que querem ser jogador de futebol, tem gente que quer ser astronauta. É uma coisa difícil ser bailarina, astronauta, jogador de futebol? Parece difícil, mas eu tenho que ter fé e eu tenho que me dedicar, não é mesmo? Eu tenho que treinar. A bailarina tem que ensaiar muito para ela ficar boa e um dia conseguir se apresentar no palco, no espetáculo, né? Ou então um jogador de futebol fazer parte de um grande time de futebol, não é mesmo? Eu tenho que ter fé que eu vou bem naquela prova, que eu vou fazer na escola que tá difícil, mas adianta só ter fé e não estudar? A gente tem que ter fé e tem que estudar, tem que fazer a nossa parte, não é mesmo? Então, isso que quer dizer ter fé ativa, é acreditar e fazer a sua parte, fazer o seu esforço ali, porque Deus vai nos ajudar se a gente se ajudar também. E a fé também tem que ser raciocinada. Leia aí, ó, aí no slide. Significa o quê? Que a gente tem que pensar, né, no que a gente vai acreditar. A gente tem que refletir sobre as verdades do evangelho. Olha só, muitas das coisas que a gente escuta não estão aqui, ó. Não estão sendo faladas aqui. Então, assim, se eu quero ter fé, eu tenho que ver as verdades do evangelho. Será que Deus disse isso? Será que isso que eu quero acreditar está de acordo com as leis de Deus? Ó, onde eu vou procurar? No Evangelho. Tia Angélica, sempre quando vai preparar a aula para vocês, eu venho procurar aqui no Evangelho. Ó, o meu livro, ele tá todo, ó, grifado, tá dando para ver? Ó, a Tia Angélica grife, eu marco, eu tenho um outro papel que eu vou fazendo as minhas anotações para poder aprender e tirar daqui as verdades do Evangelho, né, que a gente tem que estudar. E olha que legal, a fé é a mãe da caridade e da esperança. Olha, eu descobri isso onde? Aqui no Evangelho está escrito isso, né? A gente sempre fala de caridade, a gente sempre fala de esperança. Esperança é o quê? Ter fé no futuro. Quer dizer que as coisas não estão muito boas agora, mas elas vão melhorar, né? Tudo que está acontecendo, as coisas boas e as coisas ruins, tem um propósito, né? Para Deus, tem um propósito ali que Jesus colocou esses obstáculos no nosso caminho para a gente evoluir. Lembra? Então, a fé, ela é a mãe da caridade e a esperança. Essas três, olha, elas andam juntas. Fé, caridade e esperança. Uma não existe sem a outra. E o melhor de tudo, olha que legal, quem tem fé vive em paz, tranquilo e feliz, mesmo com as dificuldades, mesmo com as preocupações, porque todo mundo tem problemas, não é mesmo? Outro dia, o meu filho estava com um problema aqui em casa, que eu vou contar para vocês. Ele estava com o dentinho mole e estava doendo, e o dentinho estava mole, ele não conseguia comer, ele queria comer uma maçã, comer uma fruta, mas o dentinho estava mole, e ele ficou muito triste, muito preocupado. Eu falei para ele, filho, calma, logo, logo isso vai passar, né? O dentinho vai cair e vai nascer um outro dentinho novo no lugar. E ele teve fé, eu conversei com ele, ele teve fé, e depois ficou tudo bem. Aconteceu o quê? O dentinho caiu, saiu um sanguinho, depois parou e agora está nascendo dente de novo no lugar. Não é legal isso, gente? Isso é um exemplo de problemas que a gente tem, né? Às vezes as coisas acontecem na vida da gente, a gente fica triste, um amigo fala uma coisa que a gente não gosta. Outro dia, o meu filho Davi, ele ficou chateado porque o amiguinho dele bloqueou ele do WhatsApp. Só que ele ficou triste, ele falou, ai, por que o André não quer mais falar comigo, mãe? Ele me bloqueou, ele me bloqueou. Ele ficou triste, chorou, a gente conversou com ele, falou, filho, calma, a gente tem que ter calma e ver o que aconteceu. E sabe o que aconteceu? Que a gente foi descobrir depois, o amiguinho dele bloqueou ele sem querer.
foi sem querer que ele bateu o dedo ali, nem tinha percebido que ele tinha feito, e o meu filho ficou sofrendo, triste. Eu falo, filho, não, calma, vamos ter fé, vamos ter esperança, que não é nada do que a gente pensa. A gente pensa que é uma coisa e não é nada. Então, aí logo ele resolveu a situação, não é mesmo, gente? Então, por isso que é muito importante que a gente coloque, coloque não, né? Porque a fé já está no nosso coração, mas que a gente cuide dessa nossa fé, da fé, da sementinha que está no nosso coração para ela brotar e para ela dar bons frutos. Tá bom, meus amores? A mensagem de hoje é essa. Tenham fé no futuro, fé nos seus sonhos, fé em Deus, que tudo vai passar, tudo vai melhorar. E nós, sempre quando nós passamos por uma dificuldade, a gente aprende. Igual o Miguel, ele aprendeu que não precisa ficar preocupado com o dentinho que tá mole, que tá saindo sangue, né? E daí hoje, olha só que legal, hoje o Miguel acordou e ele falou, mãe, meu dente caiu. E o dente veio com o dentinho assim na mão. Quer dizer, ele não sofreu, ele não chorou, ele teve fé, porque ele sabia que o dentinho ia cair e ia ficar tudo bem. E é isso que Deus quer da gente, que a gente tenha fé e confiança que tudo vai ficar bem. Por mais que as coisas fiquem difíceis, que a gente fique triste, que a gente fique chateado, não, isso é um momento e logo, logo vai passar. Vamos, amores? É isso, tá? Eu espero que todos vocês tenham aí compreendido com o coração, né? E tenham colocado essa lição no tem entendido com o seu raciocínio e colocado esse ensinamento do seu coração para você nunca mais esquecer, tá bom? Como é importante a gente colocar essas lições de Jesus em prática. Não adianta só a gente entender, a gente tem que entender, mas tem que trazer para o coração, guardar no nosso coração e sempre colocar essas lições no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive, com o papai, com a mamãe, com os animaizinhos que a gente cuida, né? Os nossos pets que a gente ama tanto, tá bom? E isso vai tornar a nossa vida melhor. Vamos ficar mais felizes e o mundo vai ser um lugar melhor para a gente viver. Tá bom, meus amores? Ó, aquele beijo virtual para cada um de vocês. Se cuidem e eu espero vocês na nossa próxima aula, na próxima semana, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.